Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com. Não dá para dizer que o Flamengo já está com o ano perdido, né, gente? O Flamengo até agora não foi eliminado de nenhuma competição. Assim, o recorte costuma ser assim, muito. Por exemplo, mais cedo estava até no programa lá do UOL. Imediato. O Botafogo. Gente, o Botafogo tomou 3 gols do Cruzeiro no fim de semana, 3-0, 3 gols do Juventude. Chegou a ficar 3-0, foi 3-2 nas duas últimas semanas. Mas poupou contra o Juventude. O Juventude também estava todo desfalcado e ganhou. Ou seja, o próprio Botafogo teve seus momentos altos e baixos, que nessa temporada, por tantos jogos, todo mundo vai ter. O recorte momentâneo do Flamengo é ruim. Sim, mas o Flamengo está vivo em todas as competições. Então não dá para você falar assim, acabou o ano. Eu acho que depende muito agora, como eu falei no começo, do Tite ter a capacidade de entender o problema, identificar os próprios erros que ele vem cometendo, a sua comissão técnica, e corrigi-los. Vai ter essa capacidade? Esse é o ponto. E, claro, deveria ele ter uma conversa séria com a diretoria e falar: olha, não dá para jogar todas as competições com o mesmo time. Eu vou definir aqui as prioridades. Ou então vocês vão definir. E vamos assumir isso publicamente. Ele tem tamanho para isso. É a Copa do Brasil? Então vamos abandonar o brasileiro? É isso que vocês querem? Vamos embora, vamos nessa. Eu sou empregado do clube, eu faço o que vocês determinarem. Mas vão assumir publicamente que o brasileiro virou secundário para a diretoria do Flamengo. Ok? O contrário também. A Copa do Brasil é secundária, então vamos. O Libertadores é claro que nunca vai ser secundário, né? Então acho que esse é o ponto. Agora, essa questão, diretor técnico, isso é uma discussão óbvia. Tá vendo? Não foi por conta não tinha o diretor técnico que o Flamengo perdeu o jogo ontem. Perdeu porque o time foi muito mal alterado, como até o André acabou de falar, no segundo tempo. Ele mexeu mal no time, ele piorou o time. E a entrada do Vitor Hugo, embora seja um negócio meio difícil de entender pelo contexto, não foi ruim. Com o Vitor Hugo, o time melhorou. O time se organizou. O Botafogo teve uma chance de uma falha do Rossi, que o gol foi anulado por um clamoroso impedimento, a falha clamorosa do goleiro, e chutes de média distância. O Botafogo não criou tantas chances depois. E o Flamengo teve a chance clara com o Carlinhos, no passe do Léo Ortiz, que com a bola no meio-campo se destaca, mas ele não é volante. Quando o Marlon Freitas faz o passe para o gol do Igor, o primeiro gol do Botafogo, do Matheus Ponte, quem é que está marcando a distância ali e não deu pressão? Foi o Léo Ortiz. É diferente, gente. O cara é zagueiro, jogar de volante é outra posição, outra maneira de receber a bola. Para ele virar um volante, ele vai ter que jogar várias partidas e se adaptar ali. Esse curto período, agora com a bola, claro que ele vai se destacar. Esse é o ponto. Mas não é só com a bola. Com a bola, se destaca ele melhor do que a maioria dos meias do Brasil. O cara tem muito recurso. E ele, como zagueiro, o Flamengo, ele sabe jogar de zagueiro. O Flamengo melhora muito nessa saída de bola. E é inexplicável o Tite manter esse rapaz como reserva. É um dos erros, que ele está cometendo. É um dos erros. Todo respeito ao Fabrício, o Fabrício tem que ser uma opção para algumas situações, alguns jogos. O titular é Ortiz e Léo Pereira. É óbvio isso. E são jogadores que saem jogando melhor, ter mais qualidade. E a saída de bola do Flamengo é ruim. Melhoraria, inclusive, nesse aspecto. E nada impede que, como zagueiro, o time que joga plantado no campo do adversário, o Flamengo muitas vezes joga assim, ele se apresente e dê passes. Sim. Porque o zagueiro constrói também. O zagueiro conduz. Quem arrasta a bola até o meio-campo, até o campo de ataque, quando o adversário está fechado, é o zagueiro. Porque ele não é marcado. Então ele carrega. Aí um zagueiro como esse, o adversário vai ter que pensar: eu não posso deixar o Léo Ortiz sozinho, eu vou ter que deslocar um homem para marcar o Léo Ortiz. Vai sobrar alguém. É assim que funciona. Assim tudo nasce, quando você tem que fazer construção de jogadas diante do adversário que está fechado, e muitas vezes o Flamengo enfrenta isso. Então o Léo Ortiz, que ele tanto quis não jogar, é uma bizarrice. Não que o Fabrício seja um mau zagueiro, tal, não é isso, mas ele é o melhor zagueiro do Flamengo. Então, essa questão, acabou a temporada. Em 2022 também falavam que acabou a temporada. Lembra? Quando caiu o Paulo Souza, quando assumiu o Dorival e perdeu na estreia, que ele nem coitado, nem tinha treinado o time lá para o Internacional. Foi campeão de 2 torneios, Libertadores e Copa do Brasil. O que a gente vai falar daqui a uma semana? Pode ser que daqui a uma semana não. Daqui a uma semana, porque aí, no caso, só uma segunda-feira, né? Mas vamos lá, na área quinta e segunda. Mas vamos imaginar o seguinte: daqui a uma semana a gente pode estar falando do Flamengo perdendo para o Bragantino, eliminado pelo Bolívar, numa crise danada, talvez o Tite nem seja mais o técnico, sei lá o que vai acontecer. E pode acontecer assim, do Botafogo eliminado da Libertadores, o Flamengo classificado, o Flamengo vencendo no fim de semana, o Botafogo pega o Bahia, né? Isso. E o Flamengo pega o Bragantino, e o Flamengo passando na frente, ou se aproximando com o julgamento. Pode acontecer tanta coisa em uma semana, gente. Agora, para isso tem que corrigir os erros. Quando o Botafogo estava de 3-0 do Cruzeiro, foi 2 semanas, em casa. Em casa. Então, assim, tudo muda muito rápido. Agora, o Tite tem que admitir seus erros e tentar corrigi-los.
Vai ter capacidade de fazer essas duas coisas? Não sei. Esse é o ponto. Agora, questão de estrutura, diretor técnico, isso é uma discussão para o futuro. Agora é isso aí, não adianta discutir isso. E mais, é claro que poderia ter contratado, mas com o elenco que tem, dá para fazer melhor. Tá? Dá para fazer melhor. Tanto que sem 5 titulares, o time foi bem na maioria dos jogos durante a Copa América. Só no final ali que teve aqueles tropeços ali, derrota para o atual líder, que é por pontos perdidos, né, que é o Fortaleza, por pontos perdidos seria o Fortaleza, tem um jogo a menos que o Botafogo, e derrota para o empate com o Cuiabá. Ali o time deu uma cansada, se esgotou, o mesmo time sendo repetido, mas com os garotos e quem ficou, o Flamengo foi bem. Então o elenco dá para fazer melhor, sim. Agora está usando mal, como disse o André, não usa os garotos, não os prestigia, não os coloca. Por exemplo, o Davi Luiz fez uma partida tenebrosa. Eu ontem mudei minha opinião com relação à zaga. O Fabrício sendo vendido, eu vinha dizendo, concordo, tem o Fabrício, tem o Davi, tem os dois Léo, Ortiz e Pereira. E tem o Cleiton, tem lá o Iago da base, tem que botar esses moleques também. Mas com a partida do Davi Luiz ontem foi tão ruim, que eu fiquei pensando, cara, será que ainda dá para o Davi? Amanhã ele pode fazer um bom jogo, mas depois, sabe, eu não sei, porque ele é um veterano. Olha que eu acho o Davi Luiz um ótimo zagueiro, uma história vitoriosa, não estou aqui a criticar, não, pelo contrário, mas o ocaso chega para todo jogador. Será que é o ocaso? Porque a partida foi tão ruim, e ele fez bons jogos esse ano, que a gente começa a pensar, será que ele ainda consegue atender? Ele deu condição para o gol, primeiro gol, foi um dos que deu condição para o primeiro gol do Botafogo, ele errou passe, porque armou o ataque do Botafogo, falou em cobertura, ficou pedindo desculpa depois de cometer erros primários, que ele percebia que tinha errado. Então, não sei, talvez tenha que buscar até um zagueiro. Ou então tem que botar os garotos para ver se eles seguram a onda. Se o Cleiton entra e segura a onda, opa, beleza. Agora, nós não sabemos. O Tite vira e mexe e fala, o Bahia é o Cleiton. Nas coletivas, o Bahia não joga nunca, amigo. Nem nos jogos menos complicados, o Bahia tem uma chance de jogar, sei lá, 30 minutos. Sabe? Pô, o garoto, para gente ver em ação, ver o quão pronto ele está. Ele é péssimo ou ele é um novo Aldair? Não sei, não tenho a menor ideia. Você também não tem, ninguém tem. Só quando jogar no profissional, vamos saber o Iago. Que o Southampton já queria o Iago, né? Já queria como eles estão sempre de olho no que acontece aqui. Pediram o Vitor Hugo e o Iago. O Vitor Hugo é um jogador que teve um declínio técnico muito grande, mas a gente não pode rifar um jogador com 19 anos de idade. Pode ser uma fase ruim, não sei o que acontece. Às vezes até uma questão psicológica, pessoal, o cara pode estar passando por um problema, que pode ser fora do campo ou do próprio futebol. De repente perdeu a confiança. Se for uma pessoa de temperamento mais introspectivo, e isso está sendo trabalhado? Não sei. É meio misteriosa a queda dele, porque ele se apresentava bem, e agora veio muito mal. Ontem eu acho que ele não foi mal. Foi a melhor partida dele. O Flamengo melhorou, inclusive, ali, e ele estava em campo. Acho que ele não comprometeu, não. Agora, tudo isso, né, que a gente está dizendo, tudo que a gente está comentando, passa agora pelas soluções que o Tite tem que encontrar. E eu acho sempre, eu falo isso há algum tempo já, desde o tempo da seleção. O Tite se cerca de pessoas que pensam muito parecido com ele. Falta ali alguém que o tal do pensamento fora da caixa, né? Alguém que, diferentemente daqueles que o cercam... Faça o contraponto, né? O Tite, porra, não está dando certo, vamos mudar esse negócio aqui, olha, você viu que isso aqui não tá uma merda, não está dando certo, vamos mudar, porra. Sabe, não, eles tudo pensam igualzinho, o filho é o discípulo dele, o Kleber Xavier também é, o César Sampaio, mesmo que pense diferente, parece a pessoa, um cara tão gente boa, que eu não consigo imaginar o César Sampaio discordando do Tite. Dando um soco na mesa, Tite tá uma merda, vamos mudar, não consigo. O César é gente finíssima, um cara super tranquilo. Então falta alguém ali, talvez, que tivesse esse temperamento, sabe? E uma visão de futebol um pouco diferente, para quebrar um pouco isso. Eu acho que ele foi vítima disso mesmo na Copa do Mundo. E agora no Flamengo está sendo de novo. Ele deveria pensar sobre isso, sabe? Sério, deveria pensar, cara, eu preciso ouvir mais pessoas. Ou então, ouvir as críticas que vêm de fora. As nossas aqui, de outros companheiros. As críticas que fazem sentido. Não esses gritalhões aí tá tudo mané, tem que mudar tudo. Isso aí é bobagem, isso é coisa de gente que não fica apelando, não tem conteúdo nenhum. Estamos falando aqui com propriedade, sobre erros e acertos. Desaprendeu, não sabe mais... Porque assim, o Tite, ontem, no mínimo, tinha que apresentar um time que se defendesse bem. Times que sabem se defender sempre foram uma característica dele. Ou pelo menos há um bom tempo. O que faz com que alguns o chamem de retranqueiro, que é uma tolice. O fato do time saber se defender não faz ninguém um retranqueiro. O time do Manchester City é treinado pelo Pep Guardiola e se defende muito bem. Alguém vai dizer que o Pep Guardiola é retranqueiro? O Tite não é um retranqueiro. Mas ele sempre montou boas defesas. Desaprendeu? O que está acontecendo? Ontem, o Flamengo não pode tomar 4 gols no jogo. De ninguém. De ninguém no futebol sul-americano. E tomou 4 gols e quase toma mais. Ele mesmo falou... Rossi ainda pegou um pênalti? Rossi ainda pegou um pênalti? Não podemos perder de 4. Sim, não pode. Então o que está acontecendo?
que houve, Tite? Que você sempre foi bom nos ajustes defensivos e ontem foi um desastre no segundo tempo. E por que não corrigiu durante? Aí o torcedor fica na bronca com o Wesley. Gente, os laterais do Flamengo, como jogaram ontem? E como sempre acontece. O Wesley ataca no corredor direito. Ayrton, você segura um pouco. Tem um ponto esquerda lá, tem um Bruno. Pode ser o Cebolinha, era, né? Antes de machucar, eventualmente até o Luiz Araújo. Mas na direita, o Gerson vem para o meio. Quem trabalha no corredor é o Wesley. Então ele tem que avançar. Cara, as costas vão ficar sempre abertas. Quem protege? Não tinha ninguém. O Davi Luiz saía vendido. O Everton Araújo. Se fica o Léo Ortiz no meio, talvez o Everton pudesse ser o volante mais pela direita para dar uma proteção para o Wesley. O Wesley joga muito exposto. Aí a culpa é só dele? Claro que não é só dele. O sistema o desfavorece defensivamente. E ninguém corrige aquilo. Aí o garoto fica tomando porrada. Tem que vender, não joga nada, é bagre. Não, não é isso. Não é isso. A missão dele ali é atacar o tempo todo, ou quase todo o tempo. Vai ficar aberto. Isso tem que ser visto por ele, pela sua comissão técnica. Mas eles não estão vendo, pelo jeito, porque não conseguiram corrigir ontem. Agora, ano perdido, pelo amor de Deus, não. Calma, alto lá. O que eu falei, as coisas mudam muito rapidamente. Tá? Muito rapidamente. Agora, o Flamengo tem que mudar. Essa semana tem que ser uma mudança, uma semana de superação de um time muito bem preparado, escalado para jogar na altitude, com as características, com os jogadores com as características mais adequadas para esse tipo de jogo. Eles têm o histórico dos caras. Um time que se defenda muito bem, que vai ser muito atacado, que não permita chutes com liberdade de média distância e que ganhe as disputas aéreas. Chega de fazer a linha de impedimento. Não está funcionando, não está bem treinado. Então vamos disputar todas as bolas e vamos ganhar. Tem que ser por aí a linha. O discurso interno. Ganhar as disputas pelo alto. Talvez jogar com 3 zagueiros, enfim. Mas preparar o time para ser pressionado e suportar. Não estou falando de saber sofrer, é saber se defender. E ter uma saída para o ataque. Ter momentos em que você vai lá fustigar o adversário. Eu acho que é por aí. E eu acho até que é um jogo para Luiz Araújo e Bruno Henrique. Não é jogo para Carlinhos. Jogadores mais rápidos, jogadores com mais qualidade, jogadores que, se ficarem diante do goleiro, tem uma chance maior de aproveitar a chance. Ontem o Carlinhos teve uma chance e errou. Aí o pessoal fala também, viu, contratou do Nova Iguaçu. Gente, vamos lembrar também. Aí não podemos ser cretinos, né? O Carlinhos foi contratado numa situação que só dava para contratar naquela janela ali, a janela interna. Só jogadores que atuaram no estadual, jogadores aqui de dentro, e que poderiam ficar livres. Era o caso dele. E por que o Flamengo foi atrás dele? Porque o senhor Gabriel estava suspenso com aquela história do doping. Então, não era possível contratar um centroavante do mercado internacional ou de outro lugar que não fosse ali naquele mercado dos jogadores dos estaduais.